Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente conversar sobre algo que muitas pessoas têm dúvida, sobre o jejum. Como o jejum deve ser feito, por quanto tempo deve ser feito, quais são as intenções que devem estar no coração daqueles que jejuam e oram. Para que o jejum é válido na nossa vida? É lógico que eu vou fazer um estudo aqui, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês e não vou conseguir esgotar o assunto. Isso aí é óbvio, né? Porque o jejum ele tem muitas práticas, ele tem muitas vertentes que a gente poderia ficar falando aqui 5, 6 horas sobre esse assunto e não conseguir esgotar, né, o assunto jejum e decorrer todas as linhas que ele opera, né, na nossa vida. Mas eu quero trazer alguns esclarecimentos básicos, né, alguns conceitos básicos sobre o jejum para que você possa começar a praticar. Muitas pessoas têm receio de fazer jejum porque não sabe como praticar, como deve fazer, né? Às vezes estuda algumas coisas na Bíblia e acabam ficando ainda mais confusas, né? Então, algumas coisas que nós devemos saber sobre o jejum. Primeiro, nós temos na oração uma arma muito grande. No jejum, outra arma muito grande. E quando você junta os dois, você tem uma metralhadora na sua mão contra o mundo espiritual. E o jejum, ele deve ser sempre feito para matar a sua carne. O jejum, a intuição primária dele é matar a nossa carne para que o Espírito do Senhor que habita em nós se fortaleça e nos capacite a viver em santidade. Porque tem áreas da nossa vida que nós só conseguiremos vencer se nós verdadeiramente formos com um armamento pesado no mundo espiritual para poder quebrar muitos cativeiros, muitas prisões que nós temos na mente. Sim, as grandes prisões que nós temos não está no nosso coração, não está no nosso sentimento, mas está na nossa mente. Você já parou para analisar como é difícil você desconstruir um pensamento e um hábito que você tem para construir outro? Você tem que ficar vigiando a sua mente, vigiando as suas ações, vigiando os seus comportamentos e toda hora tá pisando no freio, tá refreando esse pensamento que vem, essa vontade que vem, esse ímpeto que vem. No jejum é a mesma coisa. E como é que nós vamos trabalhar? Com o jejum, você se torna mais apto, mais forte para poder romper com essas quedas, com essas falhas, com essas limitações. É um processo. Nenhum processo começa à noite e termina de manhã cedo, não. Processos de desconstrução para depois reconstruir são processos longos. É muito mais fácil você chegar num terreno onde nada foi feito e você construir algo novo, do que você chegar num terreno onde tem árvores, onde tem casas velhas, onde tem poços, onde tem várias coisas, e você quebrar e desconstruir tudo aquilo, limpar tudo aquilo para depois você começar. Então, muitas coisas na nossa vida já foram construídas ao longo dos anos. Então, precisa ser desconstruídas. E o jejum, a oração, a leitura da Bíblia vai nos dar uma probabilidade bem mais forte de nós conseguirmos vencer e desconstruir essas barreiras na nossa mente
para que a gente possa ser construídos em santidade pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 18, Jesus nos diz assim: quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como os fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe recompensará. Aqui Jesus Cristo está nos dando algumas dicas de como devemos fazer o jejum. Primeiro, quando nós formos jejuarmos, nós não temos que fazer sacrifícios de tolo. O que é um sacrifício de tolo? É uma pessoa que vai fazer jejum e fica de cara triste, fica de mau humor, fica de cara feia, faz tudo reclamando. Isso não agrada a Deus. E quando alguém fala assim, por que você está irritado? Por que você está nervosa? Eu estou em jejum. Deus não vai receber esse tipo de jejum. Então, você precisa saber que quando você vai fazer jejum, você precisa estabelecer um tempo aonde você não vai fazer sacrifício de tolo. E você não deve ficar mostrando para as outras pessoas que você está jejuando. Por exemplo, se você está dentro da sua casa, é lógico que algumas pessoas vão acabar sabendo que você está praticando o jejum. Porque vão ver que você não tomou café, ou que você não almoçou, ou que você não está comendo determinadas coisas, né? Às vezes até te oferece 1, 2 vezes, quando vê que você recusou, você fala assim, tá em jejum? Tô. Isso não é errado. O errado é você querer mostrar para as outras pessoas que você está num ato de santidade, de busca a Deus. E isso é o que o Senhor condena e Ele diz que se você fizer isso, você já recebeu a sua recompensa. Por exemplo, se eu estiver jejuando e chegar perto do meu marido, não me oferece nada não, porque eu estou em jejum. Tá? Eu estou buscando a santidade de Deus, eu estou buscando a presença do Senhor. Então não vem para cá trazendo comida gostosa, não vem para cá me chamando para jantar fora, para comer fora, porque eu estou em jejum. Eu já recebi a minha recompensa, porque eu estou usando de orgulho, altivez, para mostrar para as pessoas que estão ao meu lado que eu estou indo por um caminho que elas não estão. Então eu estou sendo arrogante, eu não estou sendo humilde e eu ainda estou menosprezando a outra pessoa do meu lado. Então, por aí já tem sentimentos que não agradam a Deus. Você está indo por um caminho errado, propósito errado, fazendo o papel de tolo. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz que nós devemos pentear o cabelo, nós devemos lavar o rosto, nós devemos sorrir, nós devemos nos sentir privilegiados por fazer o jejum. Porque o jejum é algo que vai mortificar, matar a nossa vontade, o nosso achismo, o nosso estrelismo, a nossa altivez, o nosso orgulho. E vai nos fazer ficar amassadinho. Porque a alimentação é algo fisiologicamente necessário para todo ser humano. Então é algo que nós precisamos para viver, não é? Nós precisamos para viver. Então, quando alguém toca na nossa comida, na nossa alimentação, isso traz irritabilidade, isso traz um esgotamento físico tremendo, isso traz uma perturbação na nossa mente tremendo. Então, pela parte natural, já seria algo muito desconfortável. Quando isso vai para o âmbito espiritual, que é algo que o Espírito Santo ministrou o seu coração e você vai fazer com a intenção de matar verdadeiramente a sua carne e buscar a presença de Deus,
No mundo espiritual, se você está só orando, é como se você tivesse com um revólver 38 na sua mão. Vamos colocar assim, limitado. Quando você junta a oração e o jejum, é como se você entrasse num tanque de guerra. E ali você tivesse aquela metralhadora com vários pentes de bala. E no mundo espiritual, se você vai com um revólver, você tem um determinado tipo de ataque contra você. Porque o mundo espiritual olha para você e fala assim, tá armada. Mas a gente não precisa ir com muita coisa. Mas quando você se arma daquilo que o Senhor deixou na palavra dele, e você começa a praticar o jejum, começa a praticar a oração, começa a praticar a leitura da Bíblia e tudo isso intencional, buscando a presença de Deus, o mundo espiritual vai tentar de todas as maneiras não deixar você concretizar isso. Porque a palavra do Senhor nos revela, conhecereis a verdade vos libertará. E como é que a gente pode conhecer uma verdade? Como que é que nós podemos nos tornar expert em qualquer área? É quando a gente se aprofunda, é quando a gente se dedica, é quando a gente intencionalmente procura descobrir todas as ramificações daquela área que a gente deseja. E assim também é no mundo espiritual. Quando você propositalmente, intencionalmente busca a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, esse tempo de intimidade com Deus, o inimigo ele vai lançar todo tipo de artimanha que ele puder para impedir você de chegar a este lugar. Porque se você não conhecer a verdade, você não será liberto. E como que você vai conhecer se você não investir tempo? A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9, no verso 15, a parte B, Jesus Cristo diz assim, eu vou ler todo o verso 15, mas eu quero dar uma intensividade na parte B. Jesus diz assim, verso 15 de Mateus, capítulo 9. Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes quando o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então eles vão jejuar. Então o ato de jejuar vai nos deixar tristes. Porque vai matar a nossa carne, vai matar a nossa vontade, vai tirar de nós grande parte do nosso desejo. Então, Jesus Cristo disse que nós sim devemos jejuar para buscar a presença dele. E quando nós abrimos a Bíblia e nós vemos muitas pessoas que foram mencionadas na Bíblia praticando jejum. Por exemplo, Moisés jejuou quando estava no Monte Sinai, em Êxodo 34, 28. Ana jejuou quando queria ter um filho e pediu esse filho a Deus, em 1 Samuel 1,7. Davi jejuou também em diversas ocasiões. Você pode olhar 2 Samuel capítulo 1, verso 12, capítulo 12, verso 22. Toda a nação de Israel jejuava no dia da expiação, está em Levítico 23, 27, parte A. Né? O jejum não está escrito só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. Inclusive, em Mateus 4:2, diz que Jesus jejuou quando se encontrava no deserto. João Batista ensinou os seus discípulos a jejuarem com frequência. Marcos 2:18, Lucas 5:33. E houve quem criticasse também Jesus não permitir ou não jejuar com frequência, como nós acabamos de ler aqui no verso 14. Por que no verso 15 Jesus vem falando que quando ele fosse tirado do meio dos seus discípulos, eles jejuariam? Porque houve críticas quanto ao não jejum de Jesus ali. Então, quando nós vemos também Lucas capítulo 2, verso 37, Ana servia ao Senhor no templo com jejuns.
Paulo jejuou nos dias em que se seguiram a sua conversão, logo depois do encontro dele com Jesus em Damasco, né? Atos 9:9. Cornélio também jejuou antes de ter aquela visão lá em Cesareia, Atos 10:30. Então a gente vê várias recomendações sobre o jejum. Então, por que nós devemos jejuar? Nós devemos jejuar porque através do jejum nós temos uma intensidade ainda maior para buscar a Deus, para buscar as promessas do Senhor sobre a nossa vida, para matar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso achismo e ficarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, quando nós lemos a palavra de Deus em Esther, capítulo 3, verso 13, nós vemos que Esther, ela jejuou com todo o povo de Israel porque eles estavam correndo perigo de morte. A nação de Israel também foi ali feito um decreto onde eles iriam morrer, todos eles. E aí eles entraram no propósito de jejum para que essa ordenança fosse desfeita. Então o jejum ele nos dá a capacitação no mundo espiritual para que a gente possa romper com as maiores adversidades da nossa vida. Quando Esther aqui e o povo de Israel estava correndo perigo de extinção, não foi só uma pessoa que jejuou, foi um jejum coletivo. Então existem vários tipos de jejum. Existe jejum coletivo, onde várias pessoas irão jejuar no mesmo propósito, foi o que aconteceu com Esther. O rei Josafá também, quando ele estava ameaçado pelo povo de Edom, ele também proclamou um jejum nacional, onde todo o povo deveria sim jejuar, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. E todo esse povo, ele veio a jejuar para que Deus pudesse trazer a vitória. Então nós podemos sim jejuar coletivamente, juntar uma igreja, juntar uma família, juntar vários amigos e fazer um jejum com propósito, certo? Pode. Você pode jejuar individualmente? Também pode. A palavra do Senhor nos mostra em Daniel 10, a partir do verso 12, que Daniel, ele se achava diante de alguns obstáculos espirituais. Então ele jejuava e ele orava. Ele se aproximou da promessa de Deus e ele perseverou em oração. E por isso Deus acabou atendendo a petição de Daniel. O jejum, ele é uma disciplina para o nosso corpo, tornando um instrumento útil para Deus. Então você pode jejuar por você, deve jejuar por você. Deve jejuar por santificação, por mudança, por transformação. Quer ver? Tem pessoas que, por exemplo, têm dificuldade em guardar a língua. Né? Quando vê, xingou, quando vê, falou palavrão, quando vê, fez fofoca, quando vê, contou uma mentira. Como é que você vai conseguir refrear a sua língua? Quando você começar a fazer jejum, praticar o jejum para matar a sua carne, para trazer sobre você o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, essas coisas vão começando a fluir dentro de você, porque Deus vai ver a intencionalidade do seu coração. Praticar o jejum é você buscar em Deus armas mais poderosas para você combater a sua própria vontade, o seu próprio querer. O jejum não vai transformar as coisas ao seu redor,
Mas o jejum ele vai transformar você por dentro para te capacitar a avançar, independente daquilo que tiver ao seu redor, porque muitas coisas Deus muda ao nosso redor, dependendo da necessidade. Mas muitas outras coisas Deus muda dentro da gente. Então, o jejum, ele é uma disciplina para o nosso corpo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 9:27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Então, o jejum ele tem uma atitude certa para a nossa vida, que é dizer não para o meu corpo. É esmurrar, é sufocar a minha própria vontade para viver aquilo que a palavra do Senhor determina. Então nós podemos sim submeter os nossos desejos físicos, a nossa vontade. Quando nós jejuamos, nós estamos afirmando que o nosso estômago não é o nosso Deus. Filipenses 3,19. O jejum nos dá a vitória sobre os desejos da carne. Eu estou convencido de que a maneira de sermos libertos de um pecado que nos assedia insistentemente é praticar o jejum. Por exemplo, se uma pessoa é escrava do álcool, por exemplo, o jejum é uma das ferramentas que pode ajudar essa pessoa a romper as cadeias dessa escravidão. Quando um alcoólatra diz não a um apetite natural, que é o alimento, é o seu próprio desejo, ele aumenta a sua força de vontade para dizer não para um apetite carnal, que é a bebida. Então, quando ele diz não para o alimento, que é algo necessário para o corpo dele ficar forte, ficar cheio de vigor, quando o apetite carnal dele, a própria vontade dele, falar assim, eu quero, ele vai ter mais força para dizer não. Deus, ele vê a sinceridade que está no nosso coração e ele nos dá força para superar os nossos vícios. Talvez o seu problema seja a incredulidade. Você sente que não consegue confiar em Deus. Pode ser que essa incredulidade se manifeste no ato de você orar pouco ou ler pouco a Bíblia. Uma das maneiras de fortalecer a fé é justamente o jejum. Mateus 17:21. Olha o que está escrito. Mateus 17:21 diz assim, ó: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. São práticas que nós vamos fazendo que vai nos fortalecendo. O jejum, ele fortalece o nosso espírito, diminuindo a influência da carne, diminuindo a influência que a carne exerce sobre nós. Ela nos ajuda a recordar as palavras de Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Precisamos buscar ao Senhor. Então, o jejum ele pode ser feito de forma coletiva e ele pode ser feito também de forma particular, né? Existem também tipos de jejum, além de ser compartilhado, né, com outras pessoas ou você próprio, também existe tipos de jejum que a Bíblia nos mostra, né? Existe o jejum típico, que é o jejum que consiste a gente se abster totalmente do alimento sólido e do alimento líquido. Lembra, gente, que você nunca vai começar um jejum que você nunca praticou fazendo 40 dias direto, fazendo 24 horas direto.
O nosso corpo ele precisa ser preparado para esse tipo de coisa. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar os tipos de jejum. Existe o jejum que ele é o jejum chamado total na Bíblia, que é o jejum que você vai se abster durante um período de tempo, tanto de bebida quanto de alimento sólido, né? Então você vai estabelecer, isso é muito importante, tá? Você estabelecer um período de jejum. Você não vai entrar no jejum a não ser que o Espírito Santo direcione para você, ó, entre no jejum assim, 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 assim e vai terminar quando eu te falar. Aí você está recebendo de Deus uma direção. Então ele vai te direcionar e vai te capacitar a viver isso. Mas você que está começando agora, né, busque começar lentamente, né? Então existe o jejum completo também chamado de jejum absoluto. Ele consiste na abstinência de alimento e de água. A gente vê isso em Atos 9:9. Trata-se de um jejum rigoroso para o nosso corpo. Então tem que ser um jejum que tem um tempo definido. Você que é novo convertido, ou você que não é praticante do jejum, né, não deve fazer esse jejum por longos tempos, né? Existe também o jejum parcial, que é você, por exemplo, se abster das coisas sólidas e ficar só nas coisas líquidas, né? É o jejum que Jesus praticou quando ele ficou 40 dias no deserto, né? Quando ele ficou 40 dias no deserto, a palavra do Senhor fala que ele sentiu fome, né? Tá lá em Mateus 4, diz que ele sentiu fome. Então, alguns historiadores eles mencionam e dizem que não seria nem possível uma pessoa ficar 40 dias sem beber água, né? Fisicamente seria impossível uma pessoa jejuar 40 dias e 40 noites sem ingerir líquido, né? Então a maioria dos estudiosos acredita que Jesus ele bebeu água no deserto, tanto que no final dos 40 dias diz que Jesus teve fome, não diz que ele teve sede. Então a gente acredita que ele ficou nesses 40 dias bebendo água, né? Então esse é um jejum que ele é parcial. E também tem o jejum que as pessoas chamam que é abstinência. O que é essa abstinência? Esse jejum já é um jejum que a pessoa faz durante mais tempo, né? Então é o jejum que Daniel praticou, né? Lá em Daniel capítulo 1. Ele pediu para que ele pudesse comer só legumes e frutas e beber água. Ele não queria se contaminar com o banquete do rei, com as iguarias do rei, que o rei queria dar as comidas deles, vinhos, etc. e tal. E ele pediu para poder ser suprido pelaquela comida que ele queria. E em Daniel 10:10 também fala sobre os 21 dias de propósito que Daniel fez, 3 semanas, aonde ele se absteu de coisas gostosas, guloseimas e vinhos e ficou comendo só legumes, frutas, né, e bebendo líquidos, né? Então são esses 3 tipos de jejum que você pode fazer. Hoje em dia, algumas pessoas também fazem assim, ó. Eu não vou tomar café durante 60 dias, né? Vou tirar o café, porque o café é uma coisa que eu sou totalmente dependente, então eu vou tirar o café durante 60 dias. Deus, ele conhece a intenção do seu coração. E Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. Então, ele vai responder conforme a sinceridade do seu coração, porque isso é só Deus que conhece, né? Tem pessoas que fazem de Coca-Cola, tem pessoas que fazem de comidas supérfluas, por exemplo, pizza, hambúrguer, açaí, sorvete, doces, né? Por um período maior de tempo. Então, esse é o chamado jejum parcial, onde você tira algumas coisas da sua alimentação e você,
né, vai ali fazendo um período maior. Tem pessoas, gente, que eu já vi, pessoas que são muito murmuradoras, reclamonas, e que o Espírito Santo conduziu elas a fazer um jejum de boca, de falar. Gente, essa pessoa descobriu, depois de fazer um período, né, maior de jejum de boca, que 80% do que essa pessoa falava era murmuração. Nossa, como o dia tá quente. Nossa, como o dia tá frio. Nossa, que essa pessoa reclama demais. Nossa, que isso aqui podia ser melhor. Não que se fosse eu faria melhor isso aqui. Então, essa pessoa foi direcionada pelo Espírito Santo a fazer um jejum da murmuração. E essa pessoa descobriu que 80% do que ela falava era reclamação. Então, Deus ele tem princípios que ele mesmo pode direcionar você a fazer determinado jejum para que você possa olhar para dentro de você. Mas isso você só vai conseguir quando você buscar em intimidade a presença do Senhor. Porque se eu, por exemplo, chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, você é muito mentirosa, procura fazer um jejum de mentira. Procura, quando vier essa vontade de mentir, você segurar a sua língua, você botar um copo de água na boca, encher a sua boca de farinha e você ficar ali com ela trancada. Às vezes a pessoa não vai admitir que ela mente para mim. Mas se o Espírito Santo de Deus falar com ela, ele vai constranger ela e mostrar para ela a verdade, às vezes a dura realidade que ela vive, mas que ela não aceitaria se outra pessoa falasse. Existem muitos homens e mulheres que são narcisistas nos seus relacionamentos, são pessoas tóxicas, são pessoas que fazem mal às outras pessoas e às vezes é até inconsciente, elas não se veem fazendo esse mal para as outras pessoas. E se essas pessoas estiverem buscando a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai despertar elas a pedir ajuda, a pedir socorro. E primeiro ela precisa reconhecer o que ela é de verdade, que muitas vezes ela não vai aceitar alguém falando para ela, olha, você é narcisista. Porque quando alguém fala, você é narcisista, a pessoa já sobe em cima do salto e já fala, quem você pensa que é para você falar isso comigo? Você tem noção do que é um narcisista? Olha aí, já mostrou realmente o que está dentro do coração e nas atitudes dela. Sabe? Só que ela não vai querer reconhecer para você. Ela não vai conseguir se enxergar dessa maneira. Tem muitas pessoas que são narcisistas e não conseguem se enxergar. Tem muitas pessoas que são mentirosas e não conseguem se enxergar. Tem muitas pessoas que são soberbas e não conseguem se enxergar. Tem muitas pessoas que são fofoqueiras e não conseguem se enxergar. Tem muitas pessoas que são altivas e não conseguem se enxergar. É fácil a gente ver pessoas em vícios naturais. Por exemplo, adultério, tá fumando, tá bebendo, tá se prostituindo, tá roubando. Isso são coisas que são práticas que é fácil de você identificar. Agora, e aquelas práticas que são muito mais doentias e muito mais prejudiciais do que essa e que está guardado dentro de você e que você solta principalmente para as pessoas que estão mais próximas de você? Por exemplo, uma pessoa que está sempre criticando as pessoas e as coisas à sua volta. Por exemplo, você vai num casamento e foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, você não pagou nada por isso, você não gastou nada com isso, você não teve trabalho nenhum com isso. Você só foi para lá, comeu, bebeu, conversou, se divertiu. Mas quando você sai de lá, você fala mal das músicas que foram tocadas. Você fala mal do alimento que foi servido.
Você fala mal do vestido do aniversariante ou da noiva. Você sempre está buscando alguma coisa para você criticar e você dizer que aquilo não estava bom o suficiente, que poderia ser melhor. Tudo que o seu cônjuge faz, ou que os seus filhos faz, ou que a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, as pessoas que trabalham com você estão fazendo, sempre tem algo para melhorar aos seus olhos. Você tem dificuldade em dizer e parabenizar a outra pessoa pelo que ela fez, pelo que ela é, pelo crescimento que ela teve. Ao invés de você fazer isso, você tem sempre uma crítica para poder passar para essa pessoa. E isso é algo altamente destrutivo. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa assim. Então, você só vai conseguir enxergar essas ações em você se você for sensível à voz do Senhor Jesus. E como é que você pode ser sensível à voz do Senhor Jesus? Tendo intimidade com a palavra do Senhor, com a oração, aonde você não só chega e metralha Deus pedindo o que você quer, mas você entra na presença do Senhor primeiro, se arrependendo daquilo que você é, daquilo que você faz, daquilo que existe dentro do seu coração. E que muitas vezes, como eu acabei de falar, você não tem conhecimento. Então, quando você vai fazer um jejum, primeiro, você precisa determinar antes o tempo de duração do jejum. Não é bom você iniciar um jejum sem antes estabelecer o limite da duração. Nós devemos sim, em Deus, estabelecer um período certo para cada jejum. É um jejum total? É um jejum de abstinência? É um jejum parcial? É um jejum total, eu não vou comer e não vou beber por um determinado tempo. É um jejum parcial, eu vou beber água durante um determinado tempo e não vou comer nada sólido. É um jejum de abstinência, eu vou comer determinadas comidas e outras não. Então, quanto tempo vai durar? Daniel durou 21 dias, 3 semanas. Jesus ficou 40 dias, né? O rei Dário ou Dario, quando Daniel foi para a cova dos leões, ele ficou uma noite sem comer e sem beber e sem ouvir músicas e sem ter ninguém perto dele, para ele poder interceder a Deus por Daniel que tinha sido jogado na cova dos leões. Esther e todo aquele povo judeu ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, somente buscando a face de Deus para que Deus anulasse um decreto de morte contra todo o povo judeu. Então, há situações e há situações. Há situações que são mais graves e há situações que são mais toleráveis e que pode, né, dependendo daquilo que o Espírito Santo for te direcionando, levando você a fazer. Se você é uma pessoa que vai começar agora, eu te recomendo assim: você faça um jejum de comida sólida durante um período de tempo, tipo 3 horas, e nessas 3 horas você vai ouvir louvor, você vai ler a Bíblia, você vai estar orando, você vai estar consagrando mesmo a sua vida nesse momento para Deus, nessas 3 horas. Né? Então você fica ali 3 horas, né, sem comer, sem beber, orando ao Senhor. Eu quero ficar, Jaqueline, de manhã cedo até meio-dia. Então beba a sua água, beba o seu líquido, né? E tenha também essa vontade intencional de tirar um tempo para orar e ler a Bíblia, tá? E entrar na presença de Deus com o coração voltado em oração. Planeje passar boa parte do seu tempo em oração. Quando uma pessoa jejua, ela deve meditar e buscar a face de Deus. E não deve fazer isso apressadamente.
nem se deixar pressionar pelo relógio. Quem está jejuando deve desfrutar ao máximo da comunhão com o Senhor, né? E comece esse momento de entrega a Deus com arrependimento, como eu já falei. Davi, ele se humilhou diante de Deus. Está escrito assim, ó: chorei, em jejum está a minha alma. Aqui Davi está dizendo que ele chorou, que ele se quebrantou, que ele reconheceu o erro dele, ele se arrependeu diante de Deus. E não era só o corpo dele que estava em jejum, a alma dele, o sentimento dele, a emoção dele, as vontades dele estavam em jejum. É isso que ele diz, ó: chorei, em jejum está a minha alma. E isso mesmo se me tornou em afronta. Salmo 69:10. Ele diz que o jejum que ele fez na alma dele se tornou afronta diante dele. Então ele estava se arrependendo. Se não nos arrependermos, tendo no coração a atitude correta, a abstinência de alimento é totalmente inútil. Então é aquilo que eu falei, não adianta você jejuar se você não está deixando o Espírito Santo te mostrar quais são as áreas que você precisa ser mudado. O jejum, a prática de jejum, ela vem intencionalmente da gente para com Deus, para que Ele possa mostrar aquilo que está demais dentro de nós e que precisa ser retirado, para que a essência de Deus venha sobre nós. Deus disse a Jeremias, em Jeremias 14:12, quando jejuares, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjarem, não me agradarei deles, se não tiver um reconhecimento e um arrependimento por trás. Salmo 19:12 diz assim: absolve-me das faltas que me são ocultas. Sonde o seu coração para tirar dele todo o pecado. Certifique-se de que está com tudo acertado diante de Deus e que não há pecados ocultos, né? Muitas pessoas ficam desanimadas de encarar os seus pecados de frente, como eu acabei de falar, né? Ninguém gosta de admitir que pecou. Todavia, a Bíblia diz assim, ó, em 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1:10 diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso a Deus e a sua palavra não está em nós. Então, todos nós somos pecadores, todos nós erramos o alvo, todos nós fazemos algo que desagrada a Deus no decorrer do nosso dia, porque nós pecamos. O que é pecado, gente? É errar o alvo. Qual é o nosso alvo? A vida eterna, estar em Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça. Esse é o nosso alvo. E muitas vezes nós erramos esse alvo em pensamentos, palavras, ações e omissões também. Porque a palavra do Senhor está escrito, aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então não venha dizer que você é melhor do que eu e que você não peca. Mentira, todos nós pecamos, voluntariamente e inconscientemente. Tem pecados que nós sabemos que é errado, nós vamos lá e praticamos. Tem pecados que quando a gente vê, meu Deus, eu fiz isso, eu falei isso, eu olhei dessa maneira. Senhor, me perdoa. Mas em todos esses pecados, em todos esses errar o alvo, nós temos a escolha de nos arrepender, reconhecer, pedir perdão ao Senhor
e Ele vai nos perdoar. O tempo todo o Senhor está disposto a nos perdoar. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu inimigo ou aquele que me afronta? 7 vezes? Jesus falou: não 7 vezes, mas digo-lhes 70 vezes 7. E às vezes nós temos que executar esse perdão para nós mesmos. Porque às vezes não é só os outros que falham com a gente, às vezes somos nós que falhamos com os outros e até conosco mesmo. Quantas vezes eu já falei assim, isso aqui eu não faço nunca mais. E lembra da desconstrução que eu falei lá no começo? Quantas vezes eu me peguei fazendo aquilo que eu falei que eu jamais faria? Muitas vezes. Mas e aí? Qual é a atitude que nós devemos tomar quando nós reconhecemos que erramos? Arrependimento, confissão, quebrantamento na presença do Senhor, para que Ele possa nos perdoar, nos santificar e nos dar mais força para vencer todo pecado, toda falta, toda falha que ainda existe dentro de nós. Nós estamos no mundo e nós estamos em construção diária. Nós estamos vivendo um processo de santificação. E nesse processo vai ter acertos e vai ter erros. O importante é nós não desistirmos. Esse é o principal objetivo de estar com Deus. É não nos deixarmos vencer pelo erro, pelo pecado, mas continuarmos lutando para que Deus possa nos levar para mais perto dele cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E o jejum é uma arma poderosa para nos levar por esse caminho de santificação, de mudança, de reconhecimento, de renúncia, porque nós vamos precisar renunciar ao nosso eu todos os dias. Nós vamos precisar escolher a Deus todos os dias, quando você abre os seus olhos, você já tem escolhas a fazer. E no reino de Deus também é igual, no mundo espiritual também é igual. Amém? Eu espero que esse pequeno momento aqui de esclarecimento sobre o jejum tenha te abençoado. Que você possa começar a colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui hoje. Comece aos poucos, não menospreze o pouco. Comece com pouco e o Senhor vai te capacitar a fazer grandes jejuns conforme ao querer e a vontade dele para a sua vida em determinada área e tempo da sua vida. Mas não menospreze o pouco, mesmo que seja com pouco. Comece e o Senhor vai te abençoar. Amém? Se esse vídeo foi produtivo para você, foi de um excelente aprendizado para você, compartilhe com as outras pessoas. Não guarde para você aquilo que você está tendo conhecimento, mas passe para as outras pessoas para que elas também possam vir a buscar aquilo que você está buscando, tá? Curte aí, compartilha, deixa o seu comentário e vamos crescendo em conhecimento da palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém? Fique com Deus, um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.